Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, verso 29 ao 31. O tema dessa noite é, nota aí, Felipe: aos pés de Jesus, encontro manancial de vida. Fala comigo: aos pés de Jesus, encontro manancial de vida. Partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galileia. E subindo a um monte, assentou-se ali. Então multidões se dirigiram a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram o Deus de Israel. Soberano Deus e Pai, fala conosco de forma graciosa. Que os arcanjos estejam pelejando sobre este lugar, Deus, dando-nos a tranquilidade e a vitória nessa batalha. Edifica-nos e nos faz multiplicar a 100 por 1, que possamos crescer a um novo nível, que possamos subir e aproximar da Tua presença. Fala conosco, Santo Espírito, em nome de Jesus. O princípio desses versículos, desse momento, desse contexto, é o que mais nós vimos no percurso de Jesus sobre a terra durante o seu ministério. Aonde ele ia, multidões se aglomeravam, se aproximavam, buscavam estar próximo ao Mestre, aquele que exalava o bom perfume, aquele que liberava palavra de poder, e dele próprio saía virtude e bênçãos. Mas aqui nós observamos que, além da multidão normal, a multidão começou a levar outra multidão, os seus enfermos, parentes, amigos. Levaram cegos, coxos, mudos, surdos. E agora havia duas multidões. Uma multidão que acompanhava, e que, quando Jesus parou, colocou a outra multidão aos pés dele. Por que aos pés? Jesus estava assentado, mas a Bíblia faz questão de destacar que todos esses enfermos estavam aos pés de Jesus. E não é diferente quando nós encontramos e nos colocamos aos pés de Cristo, na presença genuína, imortal dele. Os milagres acontecem. Muitas vezes nós não estamos coxo no corpo, nem cego nos olhos que estão em nós, nem surdo desses ouvidos, mas cada um de nós tem necessidades extremas, na área física, na área psicológica, sentimental, na área relacional, seja com a família, seja no trabalho, a área material da nossa vida. E aqui nós vemos esse grande exemplo, que quando uma pessoa realmente consegue chegar aos pés de Cristo em sinceridade, o resultado é: louvaram o Deus de Israel. É impossível me achegar ao Mestre de coração aberto, contrito e arrependido, e não sair de lá com algo maravilhoso para a minha vida. É impossível estar junto do Mestre e ser o mesmo, porque as pessoas que andaram com ele foram totalmente transformadas. Isso me chamou a atenção. Colocaram aos pés de Jesus. John Henry, ele escreveu assim: não há lugar na terra mais alto que aos pés de Jesus. Amém, queridos? Não há lugar mais alto na terra do que aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus, com certeza, quando lemos a Bíblia até hoje,
vivenciamos na nossa vida e testemunhando na vida dos outros, aqueles que se achegam nesses pés de Jesus, eles são homens e mulheres que experimentam o melhor de Deus. Quem gostaria de experimentar o melhor de Deus? Deixa eu ver. O que nós esperamos hoje, nessa noite, é que o Espírito Santo nos ensine sobre este lugar, nos ensine como chegar lá, o que é, aonde estar esse lugar. Eu sei que os pés físicos de Jesus não está mais entre nós, não está, porque Ele agora está com o corpo transformado, sentado à direita de Deus Pai. Então eu não estou falando dos pés mortais ao qual Ele andou sobre a terra e que hoje são imortais. Eu não estou falando dos pés do corpo que Jesus habitou, mas eu estou falando de uma dimensão espiritual. Tem alguém entendendo? Diga amém. Estou falando de estar aos pés de Cristo numa dimensão, numa visão, num entendimento, numa relação espiritual, numa dimensão de espírito, numa dimensão de revelação de Deus. Para isso, eu quero ler com você Apocalipse, capítulo 1, do verso 12 ao 17. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Irmão, isso aí é o seu Jesus, o nosso Jesus, amém ou não? Coisa linda, fala a verdade. Que poder. Olha o versículo 15. Os seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz, o som de muitas águas. Doidinho para ver desse jeito eu sou. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Não quero aprofundar aqui não, que só isso é uma pregação. Já pensou o tamanho da mão de Jesus? Tinha 7 estrelas na mãozinha do mestre. E de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. O seu rosto era como o próprio sol quando brilha em seu esplendor. Como é que eram os pés dele? De latão, reluzente e refinado como ouro. Olha o versículo 17. Ninguém aguenta, gente. Quando você vê Jesus, só tem um lugar para você ir. Olha o que João fala no 17. Assim que eu admirei ele, caí aos seus pés. Então eu quero falar não de um pé de carne humano que é prostrar os doentes e encontrar os milagres, mas um pé sobrenatural de latão reluzente, poderoso. É nessa dimensão que eu vos trago a palavra de Deus nesta noite, uma dimensão acima da que os olhos veem, porque se ele em carne, em pés mortais, curava, fazia, acontecia, ressuscitava e transformava, imagina eu e você aos pés de latão reluzente, aquele que agora tem todo o poder. Arastorianço lamanás. Repara, eu estou um pouco cheio hoje. Semana eu preguei algumas vezes e foi bom. Se eleva, irmão, abre os teus olhos, abre o teu entendimento. Pensa nesses pés de latão. E João não teve jeito, ele caiu aos pés como quem está morto. Então nessa dimensão, vamos aprender 3 coisas. Primeiro, como chegar a esses pés de Jesus. Fala comigo, como chegar aos pés de Jesus.
Para mim, aos pés de Jesus, existe um convite. Olha que legal. O que eu gosto de Jesus é isso. Enquanto os homens poderosos da terra, você não consegue marcar uma agenda, não consegue ter um horário, é uma luta, você não vê eles de perto. Com Jesus não tem um convite. O primeiro convite no Velho Testamento é Salmos 95, versículo 6. Vinde e adoremos, e nos prostemos, e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Irmão, como é que eu ajoelho e prostro? Aos pés de Cristo. Segundo convite, tem muitos na Bíblia, mas que eu separei, está no Novo Testamento, Mateus 11, 28, 30, você conhece muito esse versículo. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendi de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é. Você pode dizer comigo assim: Ele me convida para ir aos seus pés. E Ele não está convidando só gente bem, que está bom, não. Ele está convidando quem tem uma carga pesada. É livre, os pés de Jesus estão à disposição daqueles que assim o desejarem. O Salmo 86, verso 9 ao 10. Todas as nações que o Senhor fez virão e prostarão diante de ti, Senhor. Glorificarão o teu nome, pois tu és magnífico e realiza milagres maravilhosos. Em verdade, tu és Deus. Prostrar aos pés dele, porque ele é Deus, é um convite. Agora, deixa eu te dar uma notícia aqui. Aproveita e vai como convidado. Aproveita e vai enquanto ele está te chamando para te abençoar. Porque querendo ou não, todo mundo vai se chegar um dia aos pés de Jesus. Por isso que ele fala: todas as nações vão se prostrar. Em Romanos 14, 11. Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Quando eu dobrar o joelho, o que meus olhos vão alcançar? Os pés. Tem alguém entendendo a pregação? Diga amém. Os pés de latão. Se não for para o bem, meu irmão, uma hora vai ter que encontrar. Então é muito melhor encontrar já agora, sim ou não? Vai acostumando, tendo relação, se entregando, se rendendo, recebendo as bênçãos do Senhor. Mas aí Deus confirma lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 8 ao 11. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência, até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também exaltou Jesus sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. Que vai ter que ir aos pés do mestre, não resta dúvida, sim ou não? Agora, não deixa para ir lá quando for obrigado a dobrar, não. Vá agora, se dobre agora. Jesus está de braços abertos. Vá aos pés dele, se entregar, conhecer, buscar as dádivas daqueles que encontram os pés do Senhor. Ele vos convida, Ele nos convida, Ele pede que nós estejamos lá. Jesus quer te abençoar. Jesus é abençoador. Deus se alegra quando Ele nos abençoa. E se Ele nos abençoa e se alegra, a alegria dele é a nossa.
Não é a minha alegria, é a alegria dele. Não é eu estar alegre, é ele estar alegre, se transforma em força na minha vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Então o meu lugar de prostrar é em Jesus. Ou vou dobrar agora, buscando o que me é de direito, e adorando, e agradecendo, e louvando a Ele, ou vou ter que me dobrar um dia? Agora, você é muito aberto hoje. Tem gente que, em vez de se prostrar aos pés de Cristo, está se prostrando aos pés de homens. Estão trocando Jesus por homens, líderes, pessoas que viraram instrumento de obediência a pastores, bispos, apóstolos, viraram quase que escravos com medo, aprisionados numa direção humana e não espiritual, viajando quilômetros para idolatrar homens, distâncias, gastando o que não tem, vendo no homem a esperança, trocando os pés de Deus pelos pés de homens. Esses dias eu vi o pessoal numa igreja evangélica, onde parecia mais uma rainha do que uma apóstola sentada, e as pessoas fizeram fila para beijar os pés dela. É só pesquisar. É um absurdo. Não recebem o melhor de Deus, não recebem o que é de Deus, porque estão fazendo mediadores. Muito tempo a igreja evangélica criticou os mediadores da igreja que não é a nossa. Homens que deram nome, criaram imagem deles, mas hoje está pior. Muitos estão criando os seus mediadores em carne e sangue, e a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5, é os pés que eu vou, é de Jesus, o único. Mas a idolatria gospel, ela tomou conta. Eu não preciso falar nem das outras religiões. É um absurdo. Não, você não precisa de homem para estar aos pés de Jesus. E isso o inimigo da nossa alma já tentou implantar ainda em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 10, versículo 24 e 26. Um dia depois chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa de Cornélio, ele saiu ao seu encontro. E Cornélio então, prostrando-se aos pés de Pedro, o reverenciou. Está assim de homens gostando da reverência que está recebendo sobre a terra. Pedro, no entanto, imediatamente levantou Cornélio e ponderou com ele: levanta-te, pois sou somente humano como tu és. Cornélio queria um milagre aos pés de Pedro. Cornélio queria honrar Pedro, mas Pedro disse: não, eu sou humano como você é. Irmão, não tem pé de humano que você vai beijar, não tem pé de humano que você vai idolatrar. O único pé que existe, o resultado de milagre, é o de latão reluzente de Jesus de Nazaré. Lindo. Não posso me tornar um idólatra de pessoas mortas e muito menos vivas, mas a igreja vai caminhando para isso de uma forma clara. Tanto é que elas não vão mais na igreja para buscar Deus, elas vão na igreja para ver a foto daquilo que elas viram na televisão, porque é lá que tem o poder. Tem gente também se prostrando aos pés de entidades espirituais, até transporta para o nível espiritual. E eu vou ser sincero, mas não é Jesus. Não traz o resultado, pode trazer às vezes um alívio momentâneo, e depois vem o castigo, vem a luta, vem a dor, vem a perseguição. Pessoas que querem idolatrar homens que já foram, entidades que não podem fazer nada. Quando alguém toma o corpo de outro, um espírito, e faz a voz, o jeito, como se fosse seu filho, seu pai que já morreu, sua mãe, guarde isso hoje. Isso não é o seu parente que morreu, isso é demônio.
A imagem feita de mãos humanas, que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem mãos e não pega, e precisa ser carregado por mãos humanas, ela responde. Ela faz algumas coisas acontecer na vida das pessoas. Mas quando você vai lá em Oséias, capítulo 4, versículo 12, está escrito: você pede ao pedaço de madeira e ele lhe responde, mas quem lhe responde é o espírito demoníaco que está atrás dele. E alguém me entendendo, diga amém. Recebe a resposta, é um espírito de prostituição. Prostituição para Deus é outros deuses. Pastor, você está jogando muito aberto. Tem que ser, está chegando a hora. Há profecias para todo lado de desastres que estão se aproximando no próximo ano, coisas ruins. Jesus está aproximando, então está na hora de cada vez mais nós abrirmos. Não adianta você receber bênção que não vem de Cristo, que não vem de Deus. O outro lado espiritual vai te cobrar, Cristo não vai te cobrar. O melhor lugar que tem é aos pés de Deus. Por isso a Bíblia diz: se um anjo te aparecer em 1 João, questione se ele consegue declarar que Jesus veio em carne e ressuscitou o terceiro dia. Porque a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz, e os seus ministros em ministros do Evangelho. Ninguém prega isso para você, para não assustar você. Mas quer dizer que há ministros do Evangelho enganando-nos. Há anjos que parecem anjos, mas não é o inimigo da alma. Então eu preciso começar a ter intimidade com os pés de latão, para identificar o que é e o que não é. Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9. João, Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi, eu ouvi, prostei-me aos pés do anjo. Prostei-me aos pés do anjo que revelava a mim, a fim de adorá-lo. Olha o que aconteceu com João. Porque a pessoa, quando vê uma entidade espiritual, a vontade dela é prostrar, porque a entidade é mais forte do que a pessoa sem o Espírito Santo. Entretanto o anjo me admoestou: olha, não faça isso. Olha onde o anjo se coloca: eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos aqueles que guardam a palavra deste livro. Adorai, pois, ao seu Deus. Nem homem, porque Pedro mandou levantar, nem espírito, porque o próprio anjo mandou levantar. Fala comigo: o único lugar que eu devo me prostrar é aos pés de Jesus. A atitude para estar nesse lugar, meus queridos, é uma só: prostrar e se ajoelhar. Então o primeiro caminho para chegar aos pés de Cristo é dobrar o joelhinho, principalmente aonde? Se prostrar, se jogar, ver na posição maior que um homem pode atingir, que é aos pés dele. Isso me lembra a ser humilde, a reconhecer. Mas não, lembra daqueles dois caras que oravam? Um orava em praça, orava em pé, falando não sei o quê. O outro veio humildemente, se ajoelhou e falou: Senhor, eu não sou digno. E Jesus falou: desse eu agradei, esse outro não. Então, queridos, o caminho para chegar aos pés de Jesus é humildade. A Bíblia diz: o meu povo que se chama pelo se humilhar. Será que a nossa oração tem sido de pessoas que se humilham diante de Deus? Ou tem sido aquelas orações: o Senhor tem que me dar, é a sua palavra, o Senhor prometeu, ou o Senhor me dá, eu saio da igreja, ou o Senhor me dá, eu não sei o quê? Será que não tem sido assim não? Eu determino, Deus, que o Senhor vai fazer, porque está escrito na tua palavra. Será que é isso? Ou será que eu tenho conseguido chegar aos pés dele quando eu me derramo humildemente, reconhecendo a minha limitação e abrindo o meu coração para ele, que é ilimitado para abençoar? É um momento de análise, é um momento de humildade, é um momento de saber como eu tenho buscado a Deus, como eu tenho reclamado de Deus, como eu tenho orado a Deus. Segundo lugar, sabendo que tem um caminho, que é o caminho da humilhação e da oração. Segundo lugar, aos pés de Jesus
é um lugar para todos. Diga comigo, os pés de Jesus é um lugar para todos. Tem gente que acha que é só para o pastor, só para o bispo, é só para quem tem um dom de pregar, só para o profeta. Não! Você não precisa de profeta para ir aos pés de Jesus. Você não precisa de mim para ir aos pés de Jesus. Você precisa de mim, dos pastores, para te pastorear, para te aconselhar, para te guiar. Mas para ir lá não. É por isso que as pessoas não entendem. Quando um ladrão clama e Jesus ouve. Quando uma prostituta clama e Jesus responde. Não está dizendo que ele está aprovando o ato de vida deles, mas está dizendo que um coração humilde clamando alcança os pés do Mestre. Nós, os evangélicos, não somos dono do caminho que leva aos pés de Cristo. Temos que parar com isso. Muitas vezes nós usufruímos menos do que muitos que estão lá fora. Não estou falando de salvação, estou falando de chegar aos pés para ser abençoado. Lucas 8, de 52 a 56. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão. Todos choravam e lamentavam pela menina. Diante disso, Jesus os encorajou: não pranteis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombaram dele, pois tinha certeza que ela estava morta. Entretanto, Jesus a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. E imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e Jesus mandou que dessem para ela algo de comer. Que final feliz! Uma menina morta que ressuscitou. Mas que história é essa? Poderia ser mais uma história que nós vemos todo dia: milhares de jovens, adolescentes, jovens também, morrendo. Pessoas que estão pairando a sua vida, perdendo sem solução, que não podem ressuscitar. Pessoas pior, morrendo sem Jesus. Mas essa história, queridos, ela começou em Lucas 8, 41. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga local, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. O que antecedeu o milagre da ressurreição da menina foi um homem que não era judeu, que era judeu, mas que não seguia Jesus. Um homem que governava a sinagoga, era um homem bem de vida, era uma autoridade respeitada. Para muitos era Jesus que tinha que se dobrar diante dele, porque ele é uma autoridade local. Não, ele já chegou se prostrando, se humilhando, orando e clamando a Jesus. O resultado foi onde eu comecei a ler. A filha dele foi ressuscitada. Quem tem sonhos aqui para ser ressuscitado nessa noite? Fala comigo assim: Senhor Deus, me ajuda. Eu quero me prostrar, me lançar aos teus pés, me humilhar, mas eu quero receber a minha bênção diante dos seus pés. Você crê? Diga amém. Uma autoridade bem sucedida era Jairo. Então o caminho dos pés de latão também é para quem tem dinheiro, para quem tem autoridade, para quem tem status social. Ele era uma autoridade bem sucedida e desesperada. Os pés de Cristo também é para os desesperados. Jairo, queridos, ele se ajoelhou, se prostrou, não olhou o que os outros estavam pensando na sua vida, ele se entregou aos pés de Cristo. Muitas vezes você vem num culto, Deus fala ao seu coração, Deus te toca para você reconciliar, para você aceitar Jesus, mas você fica envergonhado do que seus amigos vão pensar, suas amigas, a sua família, quem está do seu lado, e você não se rende. Muitas vezes você está na igreja frio como um gelo, religioso, e chama você para vir reconciliar, mas você se coloca num patamar que não pode, o que as pessoas vão pensar. Eu sou um líder de célula, um líder de departamento. Não. Homens como Jairo, desesperados, encontraram o seu milagre aos pés de Cristo, não foi aos pés de homem. Segundo lugar, não é só para quem é bem de vida e quem é autoridade, não. É também para pecadores, prostitutas e todos os que precisam ser perdoados. Você está entendendo? Diga amém. Claro que é. Vamos lá? Lucas 7. Estou usando muito versículo hoje, mas é bom. De 37 a 38. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade
uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando atrás de Jesus, prostou-se a seus pés e começou a chorar. As suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida enxugou os pés com o cabelo, beijou os pés e ungiu os pés de Jesus. Gente, que coisinha mais linda. Não era uma religiosa, não era mulher santa da sociedade, não era uma diaconisa, era uma prostituta. Ela chega atrás de Jesus e se lança aos seus pés. Ela chora tanto que molha os pés. Estava desesperada ou não estava? Ela não chegou dando ordem, ela não chegou impondo, ela não chegou exigindo, não. E ela pega o cabelo dela e enxuga. Se tem uma coisa que mulher que se cuida tem ciúme, é do seu cabelo. Sim ou não, homens? Sim ou não, mulheres? Ela enxugou um pé que estava caminhando muitos quilômetros, um pé que estava sujo. Cara, e ela começou a beijar os pés de Jesus. Muitas vezes nós queremos, como o pastor Roberto disse esses dias, nós queremos muitas mãos de Deus que abençoa. Mas você tem ficado quanto tempo aos pés de Cristo? Quanto tempo você tem ficado beijando, sentindo, abraçando, derramando o melhor de você? Sabe o vaso de alabastro? Não é nada, não é dinheiro que você tem que dar, nada disso que eles pregam, não. O vaso de alabastro é eu e você, porque é vaso de honra e de desonra. E o vaso que tem que ser derramado somos nós. Derramar o melhor da nossa essência, o melhor do nosso caráter, o melhor da nossa adoração. O vaso é você. Se derrame aos pés de Cristo. Fique lá. Tire férias lá. Eu estou chegando no seu serviço, no RH, e dizer: me dá 5 dias das minhas férias. Você vai para onde? Vou para os pés de Cristo. Eita. Mulher, faz a mala que eu estou indo para os pés de Cristo. Não, esquece a mala, já estou indo. Deita, fica lá, abraça, chora, passa, enxuga, chora de novo. Nós vamos muito à igreja, muita célula, nós vamos muito à reunião de oração, nós vamos muito nos lugares, mas nós passamos verdadeiramente, eu e muitos aqui, pouco tempo aos pés de Cristo. Sim ou não? Sabe o que acontece quando você está ao pé de Cristo? Você já viu que o camarada lá que era famosão lá, fortão, teve a filha curada. E ela que era uma prostituta desesperada, Deus respondeu? 7,39 Lucas. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: este homem não é profeta. Se fosse, saberia que está tocando em uma espécie de mulher que ela é pecadora. 44 ao 46. Então virou-se Jesus em direção à mulher, declarou: Simão, vê essa mulher, entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os meus pés, como é de costume. E ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, Simão, você não me saudou com um beijo na minha face, que é tradicional. Ela, quando eu cheguei, não parou de beijar os meus pés. E mais, tu não ungiste a minha cabeça com óleo, como era de esperar, mas ela ungiu com puro bálsamo os meus pés. Jesus não quer tradição religiosa. Jesus não quer você com vozeirão, fazendo uma oração decorada. Jesus não quer você pôr no seu carro, uma bênção de Jesus, a serviço de Jesus. Isso é bom, mas Ele quer muito mais você aos pés dEle. Ele quer que você veja a sua face no brilho do latão, reluzente como ouro. Vai lá ver tua face aos pés de Jesus. Por isso a igreja é a mais fraca da história. Essa igreja atual do Brasil é a mais fraca da história. Nos Estados Unidos, na Europa, é só você ler, é a mais sem unção, porque as pessoas estão atrás de homens, de shows, mas aos pés de Cristo ninguém quer perder tempo, não, ganhar tempo, dedicar tempo. Está chegando a hora, irmão. Vamos estar aos pés dele, porque quando Deus der a ordem, ele levantar do trono, nós já saberemos: opa, o pé já ficou. Vai lá, irmão, tenta passar mais tempo, tenta se humilhar mais lá, irmão. Nós fazemos tantas coisas e passamos pouco tempo. Lucas 47, 48, 50. Em seguida Jesus falou para a mulher:
perdoados estão os teus pecados. E os demais convidados começaram a comentar: quem é ele para perdoar pecado? Jesus não estava nem aí porque os caras estavam falando, porque ele sabe quem ele é. No versículo 50 ele fala para a mulher assim: a tua fé te salvou, vai-te permanentemente em paz. Aos pés de Cristo eu encontro perdão para os meus pecados e paz permanente. Quem está entendendo, diga amém. Podia citar muitos exemplos, citei dois: um cara bem sucedido, um líder religioso, e uma prostituta. Vai lá, vai nos pés de latão, irmão, você não vai arrepender, irmão. Você nunca mais vai falar em sair de igreja, abandonar, que esfriou, que cansou, que ninguém te dá atenção, que ninguém te visita, que ninguém te telefona. Isso vai acabar, irmão. Você vai chegar na igreja querendo se doar, querendo trabalhar, querendo levar mais pessoas para os pés de Cristo. Eu descobri um lugar de milagre. Eu pescava muito, quando as pessoas falavam assim: naquele rio, naquele lugar está dando peixe. A gente pegava o barco e corria para lá, andava quilômetro para chegar no pesqueiro bom. Tem alguém pescador aqui? Só você? O mundo mudou. Ah, tem outro ali, glória a Deus. Ó, a senhora também, glória a Deus. Você sabe o que eu estou falando, sabe? Se o cantinho tem peixe, é ou não é? Eu lembro que meu sogro amarrava uma ceva lá de milho. Aí passava um mês, nós ia pescar, minha sogra já sentava lá, eu, meu sogro. Era só jogar, porque estava cevado, era ou não era? Deixa eu te falar, Jesus está cevando milagres para você aos pés dele. É só ir lá, é só ser abençoado. Para, irmão, não tem consultório no mundo melhor do que os pés de Jesus. Não tem psicólogo melhor do que você conversar aos pés de Jesus. Não tem médico que cura o que os pés de Jesus cura. Não tem nenhum modo humano que vai te tirar dessa situação, irmão. Pega seu tempo de choro e vai chorar aos pés dele. Pega seu pezinho de depressão e vai chorar aos pés dele. Pega seu momento de tristeza e vai se alegrar aos pés dele. Pega seu momento de dor e vai ser curado aos pés dele. Pega seu momento de depressão e vai se alegrar aos pés do mestre. Lá está o manancial de bênçãos. E o caminho é humilhação e oração. E o caminho é para todos, indiferente de cor, raça, idade ou condição financeira. Terceiro e último: quem conhece os pés de Cristo sempre volta ou quer permanecer lá? Fala comigo, quem conhece esse lugar sempre volta ou quer permanecer lá? Fala a verdade, não. Você vai num restaurante bom, você quer voltar lá ou não quer? Você vai numa festa boa, numa amizade boa, você quer voltar na casa da pessoa. Você vai até num médico bom, não é? Você quer voltar, porque hoje está difícil pra caramba. Você quer voltar naquele médico. Que a maioria hoje só manda você tomar soro. Vai tomar soro, vai tomar soro. Tira sangue. Então, quem verdadeiramente, não é quem acha que foi, quem fala que foi, não. Quem chegou aos pés de latão, irmão, ou não quer voltar, ou permanentemente está lá. Lembra de Marta? De Maria, irmã de Marta, irmão de Lázaro, o que levantou e ressuscitou. Você sabe bem da história. Um amigo de Jesus, amigaço do peito mesmo. E Maria, Jesus ia lá, ele estava aos pés dele, e Marta estava trabalhando. Não estou aqui para julgar Marta, cada um tem seu jeito. Mas eu acho interessante que Marta foi 3 vezes ao pé de Jesus. É por isso que Deus me falou nessa tarde: quem vem, volta. Primeira vez que Marta foi, para aprendizado, paz e aconchego. Lucas 10, 39. Maria, sua irmã, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele... Onde é que ela ficava? Aos pés de... Gente, os pés de Jesus não é só para aprender Bíblia, não. Você aprende tudo, mas eu penso que é aconchegante, né? É gostoso, a irmã trabalhando e ela lá só no pezinho de Jesus, tranquila, sentindo aquela paz, aquela bênção, aquela essência. Então ela foi para aprender, para ter aconchego e para ter paz. Ela gostou. Jesus falou assim com Marta: Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, a melhor parte é aos pés de Jesus. Hoje tem tanto crente frouxo. Está bem um mês, está ruim um mês.
Está bem uma semana, está ruim outra semana. Ou que você acha que ele decolou, que você olha, ele está sentado no chão. Ele decolou e já voltou. É porque não está nos pés. Tá, meu irmão. Segunda vez que ela voltou, no momento de sofrimento. Eu preciso ir lá para aprender e ter paz, mas eu preciso ir lá no momento de sofrimento. João 11:32. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo ele, prostou aos seus pés e desabafou: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria. Quem vai aos pés sempre volta. Vai em toda circunstância, na boa e na ruim. Terceira vez que ela foi, em gratidão. Ela foi aprender e ter paz. Ela foi dar um diálogo com ele, que o momento era difícil, e voltou para agradecer. João 12, de 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e havia ressuscitado dentre os mortos. Então, lhe ofereceram um jantar. Marta, como sempre, servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com quem? Com Jesus. Maria estava lá. Marta acostumada a servir, trabalhar, dar duro. Maria acostumada com os pés de Jesus. Versículo 3. Então Maria pegou 1 libra de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu o quê? Os pés de Jesus, e enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele. Aquela primeira que derramou alabastro é uma prostituta, é outra história, casa de Simão. Aqui é outra história. Essa Maria aqui nunca foi prostituta. Ela já não quebra o vaso de alabastro, ela abre o vidro e derrama aos pés de quem? De Jesus. Você quer ver o seu lar, a sua família, a sua casa ter uma fragrância melhor? Você quer ver o seu trabalho, a sua empresa, a sua vida ter uma fragrância melhor? Mergulhe aos pés de Jesus, abre o seu coração e libera essa fragrância gostosa que é você, filho de Deus. A rosa de Saron é Jesus, mas se Ele habita em nós, nós temos o bom perfume. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Mateus 28, de 8 a 9. Olha que lindo quando Jesus aparece para elas. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo foram imediatamente anunciar aos seus discípulos. Versículo 9. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram de Jesus, se jogaram aos seus pés, abraçaram os seus pés e adoraram a Jesus. Aleluia. Elas andavam, estavam acostumadas. Ele sentava, elas sentavam nos pés dele. Ele andava, elas andavam. Ele parava, elas estavam aos pés. Elas conheciam, gente. Elas estavam vendo Jesus ressuscitado. E o primeiro lugar que ela foi aos pés. Porque elas conhecem os pés de Jesus. Quer outro? Esse é o último. O gadareno, endemoniado daqueles lascados, legião das poderosas, que arrebenta tudo, corrente, amarrava, desamarrava, vivia pelado, não tinha roupa que dava, não tinha nada. O homem era todo tribulado, ninguém chegava perto do camarada, só sofria, comendo capim, vivendo sofrido. Um dia Jesus desceu do barco e encontrou com ele. Quando você encontra com Jesus de verdade, eu já preguei isso aqui, acontece grandes coisas. E ocorreu, versículo 35 é depois do 38. E ocorreu que o povo saiu para ver o que estava acontecendo. Quando se aproximou de Jesus, viu aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Eu não sei onde ela arrumou roupa, mas arrumou depressa. E todos ficaram apavorados. Contudo, o homem de quem havia sido expulso os demônios implorava para Jesus: deixa eu ir com você. Ele queria viver aos pés de Cristo. Quem conhece, ou volta, ou não quer sair de lá, sim ou não? Se você não conhece os pés de latão, irmão, hoje é uma oportunidade de você começar a mudar a sua vida.
começar a se humilhar, a dobrar o joelho, deixar de ser religioso, deixar de ser aparência, deixar de preocupar com o que os outros falam, deixar de parar de falar da vida dos outros, de julgar os outros, de preocupar com quem assumiu isso, assumiu aquilo. Vai você para os pés de Jesus, deixa Ele derramar a cachoeira de bênção, de cura, de milagre, de restauração na sua vida. Oração e ser humilde, porque Tiago diz que aqueles que se humilham serão exaltados. E eu concluo agora, queridos, te lembrando que muitas vezes, mesmo aprendendo e sabendo o caminho, por que eu devo estar lá, como está aos pés de Cristo, às vezes a vergonha do nosso pecado nos leva para longe dos pés de Jesus. Às vezes você vem na igreja e sabe que pecou, errou. Não, a prostituta, ela não foi liberta primeiro para depois ir a Jesus. O gadareno não foi liberto primeiro para depois estar lá. Não, eu preciso entender que Ele me chama como eu estou, cansado, oprimido, com fardo pesado. Não deixe que nada te impeça. Não deixe que nada te faça estar lá, te impeça de estar lá. Nada, nada pode. Lucas 5:8 diz assim: diante de tamanho evento, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta de mim, Senhor, pois eu sou homem pecador. Jesus tinha acabado de fazer a rede encher de peixe depois de uma longa noite de não pescar nada. O Pedro se sentiu tão pecador diante da santidade de Cristo que ele falou: me afasta de ti. Jesus olhou para ele e falou assim: me segue, que eu vou fazer você pescadores. Não sei se é o pecado, nem quero saber, mas se tem, Jesus está falando: só segue-me, só vem para os meus pezinhos de latão, que eu vou transformar você em pescador de homem, em mulher virtuosa, em homem abençoado, em pessoa próspera, saudável e ungido pelo meu Pai. João 6,37, Jesus confirma dizendo: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora, se você não consegue ir aos pés de Cristo, tem barreira, eu vou ler 2 versículos finais mesmo, e você vai entender uma coisa grandiosa, para se libertar e para mergulhar e estar lá. Hebreus 10, de 19 a 22, diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, é onde o pé de Jesus está, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e de corpos lavados com água pura. Diga comigo: tem um novo e vivo caminho para chegar aos pés de Cristo. Hebreus 4, de 14 a 16, para você que ainda não entendeu como chegar lá. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois não temos um sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança e ousadia ao trono da graça. Quem senta no trono da graça? Jesus. Quem senta? Quem está lá com Ele? Os seus pés. Com ousadia no trono da graça, para receber misericórdia, encontrar o poder que nos socorre no tempo de necessidade. Fica de pé comigo nessa noite. Os pés de Cristo não só está à sua disposição, mas para sei lá com ousadia, com intrepidez, com força, com coragem, com fé, sabe? Eu não estou dizendo que as aflições cessarão, porque Jesus disse que teríamos elas, mas aos pés de Cristo elas passam mais rápido,
menos dolorosas. Lá, o inimigo da nossa alma não tem acesso. E às vezes esse caminho tão aberto, tão grande, tão disponível, e nós buscamos atalhos. Nós nos damos tanto para as tarefas e tão pouco para estar lá. Experimente, a partir de hoje ou de amanhã, tirar 1 hora, 2 horas, só para estar aos pés de Cristo. 2 horas para começar a treinar, a andar por esse novo caminho. Quando chegar lá, deita, sente a paz, se encosta, se olha no latão reluzente e fala: agora eu me achei. Eu achei a mina de ouro, eu achei o lugar das delícias formosas de Deus. Eu achei a fonte de vida, a fonte de cura, de alegria. Feche seus olhos por um instante.